Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Tema da semana: oração, cura e restauração. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, ter a sua companhia. Obrigado você que tem acompanhado durante essa temporada o estudo do livro de Tiago. Esse é o nosso guia de estudos, ele que apresenta para a gente, dá o norte para explorarmos o texto bíblico. Hoje, especificamente, estaremos estudando a última lição direta do texto do livro de Tiago. Nós também oferecemos para você que tem acompanhado o programa Lições da Bíblia a revista Princípios. Conheça os planos que Deus tem para você e para a sua família. Entre no endereço que está aí na sua tela, faça a sua inscrição e receba gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você e para a sua família. Esse é o nosso trio que tem acompanhado a gente durante esta temporada. Professora Tânia Torres, professora de Ciências Sociais no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Esposa do pastor Milton Torres, coordenador do curso de Letras e tradutor e intérprete, também no Centro Universitário Adventista São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado. Nem perguntei, vocês têm filhos, né? Temos, um casal. Um casal. Como eu sou professor de grego, todo mundo lá em casa tem nome grego, até o cachorro. Meu filho se chama Kerix Edrei, quer dizer pregador forte. Minha filha se chama Crisis Heder, que significa juízo que floresce. Ele é casado, tem 24 anos, o curso dele foi Ciência da Computação no campus de São Paulo. Adventista em São Paulo. E a minha filha, ela está cursando o 3º ano de medicina. Ok, muito bom. Um privilégio receber o casal mais uma vez. E o pastor Moisés Matos, presidente da Igreja Adventista na região central do estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Que bom estar aqui mais uma vez, estudando a Palavra de Deus. O meu abraço aos nossos telespectadores, aos que estão nos acompanhando nessa trajetória, não é? Seguindo os passos de Tiago. E é muito bom estar aqui mais uma vez com você. Nós vamos clamar ao Senhor, mais uma vez, sua iluminação. Vou pedir ao pastor Milton que faça a oração. Por favor, pastor. Oremos. Amado Deus, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra nesta hora. Amém. Nós te convidamos a que Tu estejas conosco durante todo o programa e que também Tu visites a cada lar para que seja abençoado com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom sempre ter a sua companhia, ter você com a gente estudando a Bíblia, independentemente de sua crença, de onde você congregue, você que está preocupado em aprender a palavra de Deus. Quero lembrá-lo que em todas as igrejas adventistas do 7º dia, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos um momento do estudo do tema do Lições da Bíblia. E você é o convidado especial, entre no site Encontre uma Igreja, chega lá e diga, olha, eu sou um convidado do programa Lições da Bíblia. Nós vamos hoje à última parte específica do estudo do texto bíblico que o autor apresenta. Deu para a gente estudar texto por texto, então são os últimos versos do capítulo 5 de Tiago. Olha que maravilha, nós ficamos 12 semanas estudando, são 12 programas estudando 5 capítulos. 5 capítulos. E agora, do 12 ao 20, eu começo do 13, né? Do 13 ao 20. O 12 a gente abordou no programa anterior. Está alguém entre vós, eu vou ler só o 13 aqui para a gente começar, né? 13 e 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Ele vai para os seus momentos aqui, as suas últimas considerações,
trabalhando, falando um pouquinho sobre a importância da oração, e aqui ele faz duas colocações no verso 14. A oração e também, se alguém está alegre, cante louvores com ele. Então ele faz são os contrastes, mais uma vez, o sofrimento e a necessidade da oração, e a alegria e a necessidade de você compartilhar essa alegria. Qual é a intenção, o que poderíamos dizer sobre a intenção de Tiago nesses primeiros versos aqui? Pastor, esta lição foi uma bênção para mim. Estudar esta lição foi muito positivo, porque é uma lição que fala muito a nossa vida devocional, a nossa prática de oração, a nossa prática de confiança em Deus. E veja que a maior parte da lição desta semana cobre exatamente este tema da oração. Praticamente quase a lição inteira falando sobre isso. Então, é uma lição muito abençoada. Agora, se nós formos observar como o Tiago vai progredindo no tratamento do tema, a gente percebe que ele começa com este versículo 13 que você acabou de ler, que é uma recomendação geral para a oração. Depois disso, ele começa a tratar de aspectos específicos da oração. Então, nos versículos 14 e 15, ele fala um pouco sobre a oração pelos enfermos. Depois, no versículo 16, especificamente, ele fala sobre a oração pelo perdão dos pecados. E, finalmente, nos versículos 17 e 18, portanto, a maior parte da lição, ele nos desafia a orar até mesmo pelo impossível. Então, ele cita o exemplo de Elias. Ele cita o exemplo de Elias, que fez uma oração que era praticamente impossível. Você já orou para parar de chover? Não é uma oração praticamente impossível. Então, esses são os desafios de Tiago. É claro que ele está desafiando as igrejas às quais ele escreve, mas ele também está nos desafiando hoje, no século XXI, a sermos homens e mulheres de oração, a fazer da oração um hábito na nossa vida, uma prática e, acima de tudo, fazer da oração uma prática com confiança, com fé, de que Deus pode nos atender. E no verso 13, ele começa fazendo duas colocações. Uma, quando você está com algum problema, você deve orar. E se você está alegre, você deve cantar. Mas nós poderíamos misturar essas duas coisas, porque o louvor pode ser usado também no sofrimento. Claro. E ele vai te ajudar. Na verdade, quem canta está orando duas vezes. É verdade. Não é? Então, esse seria o ponto. Ele quem aqui canta, ora duas, espanta. E quem canta está orando duas vezes. Está orando duas vezes. Eu queria sublinhar e você acrescentou. E quem canta, seus males espanta. Isso é verdade. Nesse ditado popular, quem canta, seus males espanta. Exatamente. Então, o que Tiago está aqui advertindo a igreja e a nós também, é nesse aspecto de que você não deve se perder na lamúria, na reclamação, na autocomiseração. Né? Muitos dos nossos problemas são ampliados quando nós nos perdemos nessa autopiedade. Coitadinho de mim, só comigo que acontecem estas coisas ruins, não é? Parece que Deus me escolheu para isso. E algumas pessoas são depressivas nesse sentido. Eu não estou falando da depressão enquanto doença, mas depressiva no sentido popular. Elas são depressivas e elas esquecem desse conselho. Oração e louvor. Será que isso tem alguma coisa para nos ensinar? Olha, essa questão de louvor, eu sempre quando eu estou em problemas, provações, eu canto e como que esse ditado popular é verdade. Quem canta, seus males espanta. Olha, passa como uma nuvem. Eu tenho o meu CD, que eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir, eu canto junto com ele, não é? E espanta, como que é bom cantar. O louvor a Deus. Tudo do Arautos do Rei. O CD que me conforta quando eu estou nas provações é o CD Pai, né? Porque, ó Pai, eu enfrento essa provação, eu canto junto com eles, porque a gente sabe que o canto, o louvor é uma oração, não é? Também é uma oração cantada, e como que é bom, como faz bem. Quando vamos para o livro de Salmos, encontramos isso claramente, quando a gente vê ali que orações que eram hinos, expressões de sofrimento, né? Eram hinos,
se transformaram em hinos, né? Isso que eu queria... Mas eram lamentações. Mas Isso. lamentações para Deus, aquele que podia de fato resolver o seu problema. Para Deus, E não claro. ficar se queixando apenas, porque se queixar resolvesse o problema, não precisaríamos de remédio. Verdade. Eu não ia mencionar isso, mas já que você tocou no assunto, o verbo aqui significa cantar salmos. Ou seja, a gente tem que lembrar que o livro de Salmos, ele fornecia a maioria dos hinos cantados no início da igreja. Né? Ainda bem que eu comentei, a gente ia ficar sem essa preciosa observação, pastor. Mas tanto no período do impressionante. Velho Testamento quanto no Novo Testamento, os salmos eram cantados. Ou seja, se você quer saber sobre o que os cristãos primitivos cantavam, leia o livro de Salmos. Olha aí. Observação muito interessante. Eu queria um pouquinho... O Guia de Estudos trouxe uma observação interessante que eu quero sublinhar. A palavra traduzida como sofrendo, no verso 13, vem da mesma raiz da qual procede a palavra sofrimento, usada anteriormente para se referir ao sofrimento dos profetas. Então, achei interessante essa observação. Está dentro da sua área, mas eu acho... Kakopatel é a palavra. Kakos, que quer dizer mal, e patos, que quer dizer paixão, sofrimento. Não é? É você passar realmente por uma aflição intensa. Que aí... Eu creio que esse sofrimento ele se amplia de uma forma muito grande Pois também. E a palavra então está presente aqui no versículo 13 e no versículo 10, como diz o Guia de Estudos. São a repetição, 2 vezes a palavra usada. Ou seja, quando nós sofremos, nós nos aproximamos dos profetas. Nós nos comportamos como os profetas. Eles também sofreram, eles também padeceram, eles sofreram injustiças. E às vezes nós ficamos tristes porque nós enfrentamos esses nossos problemas corriqueiros da vida, não é? Sendo que eles sofreram por uma causa muito mais nobre. Aí a identificação que a gente estudou no último encontro, lá com o verso 10, que é a identificação com esse modelo. O profeta acaba sendo o modelo, e esse modelo ele também é motivacional, né? Ele venceu, ele teve o suporte e é possível que isso aconteça com a gente. Pastor, posso dar uma definição de oração que eu gosto? Por favor. Já que a gente está falando de oração. Há um autor chamado Phillips Brooks, ele diz o seguinte, que a oração fervorosa é simplesmente um anseio que nós apontamos na direção do céu. Ou seja, eu tenho um problema e eu direciono esse problema para o céu. Eu coloco esse problema nas mãos de Deus e deixo que Deus cuide dele. Então, enquanto eu oro, eu posso fazer isso. Apontar os nossos anseios e as nossas dificuldades na direção do céu. Se fizermos isso, Deus vai cuidar de nós. Vamos repetir a frase, então, para sublinhá-la. A oração fervorosa é simplesmente um anseio que apontamos para o céu. Um anseio que apontamos para o céu. Outro pensamento, agora eu me entusiasmei, tá certo? John Masefield diz que Deus aquece as mãos no coração do homem que ora com fervor. Já esteve numa fogueira, num dia de frio, você está ali aquecendo a sua mão? Pois ele diz que Deus aquece as suas mãos no coração do homem que ora com fervor. O Guia de Estudos citou um outro detalhe interessante, que é reflexivo. Às vezes nós nos aproximamos como cristãos, aí ele faz esse contraponto com louvores, somente quando nós estamos sofrendo. Justamente porque ele faz as duas coisas. Ele coloca a oração quando está sofrendo e o louvor quando você está alegre. Mas também serve o louvor quando você está sofrendo e a oração quando você está alegre. As duas coisas são, digamos, um uso aqui intercambiável das palavras aqui, né? Então, há muitos só se lembram de Deus na hora da provação. Eu gosto de pensar, pastor Gilmar, numa expressão, depósito de fé. Será que isso é possível? Quando eu vejo a história de Jesus acalmando uma tempestade, e porque ele estava ali, os discípulos foram salvos daquela tempestade, porque ele acalmou, eu também gosto de pensar, por que Jesus estava ali? Ele estava ali porque antes eles já o convidaram. E ele estava no barco e, portanto, trouxe a salvação. Então, depósito de fé seria o quê? Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis da minha vida, que são muitos, de louvor, onde a conta bancária está boa, onde tudo está bem com a família, está bem com a saúde, quando há progresso, eu não devo deixar de orar. Eu não devo deixar de estudar a Bíblia,
eu não devo deixar de conviver com os outros cristãos na igreja. Eu devo me aprofundar, porque assim eu vou criar um depósito para os momentos de Difíceis. secura, de estiagem, de dificuldades, de problemas, de pressões, porque você preparar-se para a tentação ou para a aprovação, hoje você vai ter fracasso na certa, porque você não tem um respaldo, você não tem um depósito anterior. Parece que muito do fracasso nosso está aí. Do questionamento. Do questionamento porque diante do problema nós não sabemos responder, nós temos dúvidas, nós não sabemos que caminho seguir, porque não estudamos antes. Eu gosto também do texto bíblico que diz que o Espírito vos fará lembrar. Com certeza. Então muitos pensam que Deus trabalha assim, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo agora. É verdade, em parte. Mas se eu estudar a Bíblia, Deus vai falar comigo sempre. E saber, neste caso, não ocupa lugar. Eu vou me abastecer das coisas de Deus. E diante de uma tentação, diante de uma aprovação, eu saberei responder e saberei me comportar. Verdade. Depósito de fé, portanto. E isso me fez lembrar, esse depósito, as experiências que nós temos com Deus. Não é? E a prova que Ele esteve sempre com a gente. E tem aquela passagem, né? Ellen White cita em vários livros, eu lembro de Educação, página 55. Nada tem a temer com respeito ao futuro, a não ser que eu me esqueça Do que Deus fez. da forma como Ele me guiou no passado. Ou seja, olhando para trás, as experiências com Deus eu lembrarei, e aí esse depósito seu, pastor, funciona mesmo. Eu gosto de lembrar no domingo à noite, quando estou em uma comunidade religiosa, ao terminar, que nós temos diante do Senhor, temos diante de nós uma semana desconhecida. Mas nós temos um Deus que é conhecido. Se esse depósito foi feito, se esse depósito, né, se está ali. Armazenado, as coisas direitinho dentro do depósito. Exatamente. Exatamente. Aí eu vou ter essa sustentação. Nós vamos adiante. O que está no capítulo 5 e a partir do verso 14 e 15, onde agora, no verso 13 ele está falando de forma geral sobre o sofrimento. Aqui generaliza. Agora ele vai ser específico para aquele que está doente, enfermo. Eu vou só citar, ele usa duas vezes, né? O 14 e o 15. Está entre vós alguém doente? E depois o 15, e a oração da fé salvará o enfermo. Então, após o intervalo, eu gostaria que vocês trabalhassem esses dois momentos aqui, essas duas explicações aqui. Quem são? E por que ele está apelando para que a gente interceda, qual é o objetivo, e também unja com óleo. Ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Nós já voltamos. Talvez você esteja passando por alguma situação, talvez você precisa da esperança, da oração, talvez esteja sofrendo ou doente. Não perca, nós voltamos para explicar que no Senhor há solução. Já voltamos. Estamos voltando, fomos para o intervalo com a citação dos versos 14 e 15 do capítulo 5 de Tiago, a importância da oração. Ele diz assim: chame os presbíteros se alguém está doente, e eles façam uma oração, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Eu vou deixar essa última expressão para depois, a verdadeira intenção de uma cura, tá bom? Bloco. Vamos para as primeiras explicações aqui, as duas primeiras. O Guia de Estudos menciona que nós estamos lidando com duas palavras aqui, não é isso? Isso. São duas palavras para enfermo. Uma delas acontece no versículo 14 e a outra acontece no versículo 15. A primeira palavra é a palavra asteneia, que significa fraqueza, falta de força. Nós temos muitas palavras na língua portuguesa, astenia como falta de força. Temos Demóstenes, que é uma palavra que significa a força do povo. Várias palavras relacionadas.
Então, é mais uma fraqueza, uma dificuldade qualquer. A palavra seguinte é mais específica. Ela tem o sentido de realmente uma enfermidade, uma doença, talvez uma doença prolongada. Não significa necessariamente que essa pessoa esteja moribunda, mas pode incluir também a pessoa que está moribunda. Está certo? Porque essa colocação do autor do Guia de Estudos tem sentido, porque há uma longa discussão sobre estes versos aqui, de que eles estariam validando uma prática do cristianismo lá do início da Idade Média, que é a chamada extrema unção, que virou um sacramento, não é? É difícil você localizar extrema unção nesses versos aqui, porque esses versos aqui podem referir-se, como disse o pastor Milton, a um doente moribundo ou à beira da morte, onde um sacerdote, um pastor, um presbítero, como diz aqui, vai até ele para orar. Só para situar a questão da unção e da extrema unção, só queria que o senhor explicasse. Sim. O que é extrema unção? Seria o último ato que se faz com uma pessoa que está morrendo e que, segundo o pensamento cristão católico, quer dizer que aquela pessoa então está salva. Aquilo ali tem um poder de um sacramento, de infundir sobre aquela pessoa graça, ok? Nós temos algumas reservas com este tipo de pensamento. Nós entendemos que aqui o que temos não é extrema unção, mas o que temos aqui é unção. E esta unção pode ser administrada para qualquer doente, seja ele numa fase terminal, seja ele numa fase intermediária, seja ele numa fase inicial da sua doença. Isso aqui é que as pessoas têm um conceito popular. Quando um pastor ou um sacerdote vai até uma pessoa, quer dizer que ela já vai morrer. Não, absolutamente. O que aqui está se defendendo é a oração pelos doentes. E ela aqui coloca um elemento que era muito comum, muito popular naquela época, que nós podemos usar hoje, que é a unção com óleo. Mas não tem nenhum poder no óleo. Era apenas sobrenatural. Era apenas algo figurativo, alguma coisa que demonstrava simbólico. Havia todo um ritual. Então, nós podemos orar. Aqui nesse caso, o que está dizendo simplesmente é o seguinte: você pode orar pelo doente. Seja ele um doente com uma pequena deficiência, como você disse ali na primeira palavra, seja ele com um grande problema que está à beira da morte. Eu já fiz isto em duas situações. Então, necessariamente, eu sempre digo à pessoa, quando oro desta forma: eu estou orando por você, estou colocando você nas mãos de Deus. E seja o que Ele determinar, o que Porque Ele você quiser. Você pode estar orando pela cura. E eu estou orando, e eu quero dizer que, na minha experiência, eu já tive mais de um caso em que a pessoa estava numa UTI, numa unidade de terapia intensiva de um hospital, e depois da oração a pessoa se levantou e hoje está viva até hoje. E já estive em casos também em que estive com uma pessoa que estava numa fase terminal, mas ainda estava lúcida, e ela entendeu e orei. É uma cerimônia assim muito tocante, muito espiritual. E eu costumo até dizer que ninguém é pastor até que faça uma unção. Ninguém consegue ser pastor até que faça unção. O momento é muito espiritual. É nesse sentido que Tiago está falando. Ele não está falando de um sacramento que vai te dar direito à salvação ou não. Não, ele está falando aqui de uma cerimônia simples, que é a unção dos doentes. E, aliás, que nós, às vezes, deixamos isso, por causa desse conceito popular, muito para a hora da morte. Nós poderíamos fazer isto em outras ocasiões. Então, essa palavra está se referindo ao indivíduo que pode estar fraco. Pode e estar também fraco. alguém que esteja doente. Que é o contexto que o pastor colocou. Agora, o segundo, aí a professora vai falar um pouquinho. Não, é porque eu achei interessante o pastor Moisés frisando, porque às vezes a gente pensa que a unção vai acontecer só no final. Não. Mas ela pode ser inicial, e o pastor Moisés apontou isso, intermediária ou final. Interessante que eu tenho uma irmã que estava com um problema na coluna, o pastor, mas um problema seríssimo, o pastor orou por ela, minha irmã não tem mais problema. Foi uma unção. Foi uma unção, para a vida. ela foi ungida, não é? Mesmo não estando correndo risco de vida. Não estando, não. Ela tinha esse problema sério que incomodava, ela não vivia, não é? Bem, então... É disso que Tiago está falando. Disso que Tiago está falando. Só para lembrar que nós, sim, vou abrir só, para lembrar que nós orientamos sempre todas as pessoas que nós temos contato
que estejam doentes, que procurem também médico. Isso, toda Claro, a orientação médico. médica, toda, né? E isso aconteceu, ela foi ao médico, ela tomava todas as, Isso. né, ela Então, só seguiu pra direitinho, gente- Porque claro. às vezes há essa tendência de você dizer, bom, a oração da fé. Um outro aspecto que eu queria frisar, a Bíblia não diz que só chamando os presbíteros ou os líderes ou os pastores é que só tem um determinado pastor, porque aí também pode parecer que Deus tem alguns escolhidos para orar e então só esses. Eu tenho histórias na Bíblia de gente que orou direto, não é? A oração pode ser direta a Deus. Então, se eu estou doente, eu também posso falar com Deus. Mas aqui ele está falando de um contexto, digamos assim, um pouco mais formal. Sim. E que deveria Do ser envolvimento dos utilizado líderes. dos líderes. É uma responsabilidade até de um líder. Pastor, Tânia e eu temos falado muito sobre unção em casa, porque o doutorado dela na PUC, o tema é justamente sobre unção, e ela usa o texto de Tiago como um texto fundante para essa prática no cristianismo. Então a gente acaba, tudo que ela escreve, ela me pede que eu leia, e eu acabo dando as minhas opiniões. E a gente já vê que a Organização Mundial de Saúde já reconhece que o cuidado espiritual faz parte do cuidado estendido ao doente. Ou seja, o doente precisa do cuidado médico, mas ele também precisa do cuidado espiritual. O elemento espiritual é importante, mas é necessário que haja as duas coisas presentes. Agora, eu gosto muito de apreciar a sabedoria de Tiago aqui, porque do jeito que ele formula a declaração dele, ele diz que a oração da fé salvará o enfermo e o levantará. E o Senhor o levantará. Tanto a palavra salvar quanto levantar são palavras ambíguas, são palavras com dois sentidos. Eu acho que qualquer estudante do Novo Testamento grego sabe que a palavra sozo, que é um verbo que tem duas acepções, a acepção de salvar e curar. Então, a promessa aqui pode ser que ele vai curá-lo, mas pode ser também que ele vai salvar, que a oração vai produzir a cura física, mas pode ser que em vez disso também seja apenas a cura espiritual. Apenas não, né? Porque a cura... O perdão dos que é a pecados grande Que é, garantia da grande vida cura. é a eterna. maior cura, né? E a depois a espiritual. mesma coisa acontece com o verbo levantar, que é o verbo egeiro. O verbo levantar pode ser levantar do túmulo, mas pode ser levantar do leito. pode estar se referindo à ressurreição. A ressurreição. ou a Então, própria nós, cura. nos dois usos, nós temos uma dimensão física e temos uma dimensão espiritual. Pode ser que essa declaração seja simplesmente dizendo, ore e unja o seu enfermo, porque no dia do juízo, a sua oração vai representar uma diferença na vida daquela pessoa, porque vai ter transformado aquela pessoa, vai ter dado um alento para aquela pessoa e ela há de ser ressuscitada. E pode ser também uma declaração que diz o seguinte, ore por essa pessoa, que se for da vontade de Deus, Deus vai curá-lo e vai levantá-lo do leito em que ele se encontra enfermo. Então, Tiago, ele escolhe a dedo essas palavras, porque ao mesmo tempo em que ele incute esperança em nós, ele não dá garantias de que a cura física vai acontecer. E eu quero colocar uma frase que está no guia de estudos, bem na introdução, exatamente disso. Deus ficaria feliz em curar todos os doentes, mas Ele está interessado numa cura mais significativa e duradoura, que é a salvação, que é a cura Porque hoje eternidade. nós temos, e na época de Tiago não era diferente, muita gente interessada apenas em cura física, É verdade. mas que pelo pecado iria morrer de novo e morrer eternamente. O plano de Deus não é este. Deus está interessado em curar Salvar, espiritualmente, para salvar. perdoar, salvar e dar a vida eterna. Você pode até morrer, como foi o caso de Lázaro. Ele morreu, mas ressuscitou. Quer dizer, ele ficou doente e morreu. Então Deus não existia naquele momento? Jesus falhou? E alguns pensaram esse. Esse é um aspecto muito importante. que o senhor está Tremendamente ressaltando. importante, porque aí eu lembro agora de Paulo, ele diz assim, aqueles que esperam em Deus somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Então, esse negócio da cura, nós temos que ter cuidado. Deus cura? Verdade. Cura. Deus pode curar? Sim, pode curar. Nós podemos orar pelos doentes? Sim. Agora, em alguns momentos, pode ser que um doente não seja curado. Falhou Deus? Falhou a palavra de Deus? Note, ele olha para dois estágios, um para uma cura física, mas ele olha para uma cura eterna. Porque cura e salvação, de alguma forma, se encontram na palavra de Deus.
cura e salvação. As duas coisas vão muito próximas uma da outra. Então, a pergunta é, a cura física aqui é importante? Claro que é. Mas ela é decisiva? Ela é conclusiva? Ela resolve, em outras palavras, todo o meu problema? Não. Porque o próprio Lázaro, ele morreu, ressuscitou. Ok, foi um grande milagre. Mas depois ele volta a viver e morre de novo. Está entendendo? Então, nós devemos estar olhando para algo maior. O que é vida eterna. E a sua observação ela é importante porque, de alguma forma, talvez alguns estejam se identificando. Talvez tenham perdido alguém que amavam, oraram. E a pessoa não foi curada. Exatamente, fizeram vigílias. Deus falhou, alguns pensam. E alguns talvez desanimam na fé, desacreditam por isso. E ficou muito claro aqui que a cura que o Senhor deseja dar, ela é muito maior. E aí, seria essa a intenção do autor bíblico que o guia apresentou, do que está no verso 16? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E aqui ele cita que a palavra cura nesse verso pode se referir à cura que vai além das doenças físicas. As doenças emocionais, espirituais, aqui o próprio pecado, né? E aqui, pastor Milton e Tânia e pastor Gilmar, na verdade, aqui nós temos um outro problema histórico do cristianismo. No verso anterior, o problema era extrema unção e unção. Agora nós temos a famosa confissão auricular, ou seja, eu confessando para um pastor, ou eu confessando para um sacerdote. Então, você aqui tem parece que esse verso indica que eu devo confessar às pessoas. A grande questão é que tipo de pessoas. Ele aqui não está falando de eu confessar para um líder religioso, mas ele está falando aqui de eu confessar uns aos outros. O assunto aqui é mais coletivo e ao mesmo tempo é individual, ou seja, eu posso confessar os meus erros para você de algo que eu lhe ofendi, de algo que eu lhe machuquei, de algo que não foi legal, ou até de uma coisa até um pouco mais ampla, mais comunitária. Eu falhei com a minha comunidade e eu agora vou confessar, olha gente, eu errei aqui. Este é o sentido, não é aquela confissão onde um homem diz, você está perdoado, porque aí essa é uma atribuição só de Deus. Exatamente. O senhor pagou 16 no meio, não concluiu. Tá, eu quero continuar nele. A segunda parte desse verso é muito poderosa. Tá bom, eu quero continuar. Só professora, é que ela estava pedindo. Porque quando o pastor Moisés estava falando, eu estava querendo falar exatamente isso, porque eu pensei que vocês tinham concluído e eu estava aqui preocupada. A gente tem que falar essa questão de... O guia de estudos fala assim, a cura inclui os relacionamentos. Por isso somos exortados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso está em Tiago 5,16. Ou seja, aqueles que ofendemos. Aí nós temos lá em Mateus 18, 15, 21 e 22. Aí diz, isto é, se você prejudicou ou ofendeu alguém, confesse a ele, à pessoa que foi ofendida. E aí conclui assim, então a bênção do Senhor repousará sobre você, porque o processo de confissão envolve a morte para o eu e apenas através dessa morte para o eu, Cristo pode ser formado em você. Então, se eu ofendi o pastor Gilmar, eu vou a ele e confesso a ele. Não há essas confissões que a gente fica entendendo de uma maneira... Como o pastor disse, não há atribuição para o perdão dos pecados. Claro. E resumindo tudo isso aqui, para sustentar a tese que nós aqui desenvolvemos, que há uma ligação entre cura, salvação, entre cura e pecado, cura e perdão, o verso aqui que você leu, que é o verso 15, no final do verso diz assim, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Quer dizer, então essa ligação de cura física com cura espiritual, ela é real aqui. Sim, não é uma invenção nossa. Nós não estamos comentando de alguma coisa que é invenção. Mas daqui a pouco seria interessante, talvez no próximo bloco, a gente voltar e conversar um pouquinho sobre a ligação entre doença e pecado. Sempre alguém que está... Eu posso estar falando de alguém que está num hospital agora. Você está aí por causa de um pecado específico? Sim ou não? Ok. E aí nós vamos entrar... Verdade. Qual era a intenção de Jesus sempre que ele curava? Ele estava preocupado no perdão dos pecados. Pastor Milton, tem uma observação, nós vamos guardá-la
para a volta do intervalo. Pode ser, pastor? Combinado. Que é a segunda parte do verso 16, Exato. que eu não posso esquecer, né? Que é muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Exatamente. É isso? Exato. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Esperamos que, de alguma forma, as nossas palavras estejam levando para você esperança. Talvez você que esteja sofrendo emocionalmente, fisicamente. Nós já voltamos. Voltando para o nosso último momento, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando o último capítulo ou os últimos versos do livro de Tiago, que são apresentados no nosso guia de estudos. Pastor Milton, antes da gente estudar a segunda parte do verso 16, que é muito pode por sua eficácia a súplica do justo, só queria retomar um detalhezinho que o pastor Moisés trouxe, que é a relação entre cura Ou doença e pecado. Doença e pecado. Talvez alguém esteja nos assistindo agora E aí- esteja e aí vai se pensando assim, envolver a eu cura, estou né, aqui doente por causa de um pecado. Bom, em primeiro lugar, nem sempre é assim. Nós não podemos ser simplórios nas nossas afirmações, ok? Eu estou aqui. Porque é um castigo de Deus específico sobre mim. Não, não necessariamente. Existem coisas ou doenças que são resultado do nosso pecado. É aquela velha história. Né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quer dizer, existem coisas diretas. Se eu desrespeito as leis da saúde, a Bíblia tem leis de saúde. Eu como certos alimentos, se eu bebo bebidas, por exemplo, alcoólicas, isto pode estragar o meu fígado, por exemplo. Se eu tiver uma cirrose hepática, que está em grande parte ligada ao alcoolismo, por exemplo, isto será uma doença fruto do quê? Da minha desobediência. Só lembrar, se eu Fruto não do bebo pecado. água, se eu não tenho uma alimentação Exatamente. equilibrada, Se se eu eu não fumo durmo, muito tabaco, se eu né? não Se eu vou ter um durmo. enfisema pulmonar, um Isso. câncer do Só pulmão, pra- há grandes possibilidades. Não é? Por favor, E continue. a questão do perdão. Sim. Há a dificuldade, por exemplo, de pessoas que têm ressentimentos, Sim. que Mágoas. guardam mágoas, e essas mágoas acabam contribuindo para que elas fiquem doentes. Ódios, né? Se elas seguissem o exemplo de Jesus, Se perdoassem. perdoassem aquelas outras pessoas, elas não sofreriam tanto. São as chamadas doenças psicossomáticas. elas ou seja, somatizam, a né? cabeça influencia o corpo. Não perdoam e aí traz uma doença para o órgão, traz a enfermidade. Então, nesse sentido, é resultado direto. Existe o tipo de resultado, eu diria resultado direto de erros que eu cometo, de pecados que eu cometo. Se eu cuspir para cima, logicamente eu serei atingido. Esse é o sentido bíblico, ok? Mas há um outro aspecto que nós deveríamos considerar aqui, que seria uma fonte até de consolo, não é? Por que certas pessoas têm certas doenças? Nós não entendemos. O que nós só podemos explicar é que pelo fato de viver num mundo de pecado, elas são afetadas pelo pecado e não escapam. Não é? Por que uma criança, por exemplo, tem leucemia? Não é? Que culpa ela tem? Alguém que nunca fumou tem um câncer de pulmão. Eu conheço pessoas que jamais fumaram e tiveram um câncer de pulmão. Eu pergunto a você, seria isto resultado do pecado da pessoa? Não. É, infelizmente, pelo contexto em que ela vive. Claro. E aí a Bíblia é maravilhosa. Deus diz assim que Jesus vem exatamente para compensar estas coisas. Tá? Por isso Jesus vai voltar. Então, você não pode ter um dedo acusador e dizer, Gilmar, você está doente porque você pecou. Pode ser que em alguns casos isto seja verdade. E dentro do contexto bíblico, havia uma ligação muito Uma ligação direta. né? de pecado e doença. Mas nem sempre há essa ligação direta. Sempre há essa ligação indireta, ou seja, pelo o fato de eu viver num mundo de pecado. Por exemplo, eu tenho gripe. Por que eu tenho gripe? Porque eu quero? Não, porque eu vivo no mundo e as pessoas respiram. Verdade. Espalham vírus por aí. Você tá A mesma entendendo? questão do Então, cigarro. O ativo, o passivo. Pode ser prejudicado também. Que culpa quem tem ele? recebe a fumaça também adquire. Que culpa tem ele? Então, nós não podemos ser simplórios. Às vezes as pessoas logo dizem o seguinte, você está doente porque você pecou. Não.
Agora, no caso aqui, De apontar. Tiago é extremamente sábio, ele diz assim, e se tiver cometido pecado? Olha o se, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Se for uma doença fruto de um pecado que eu cometi, ou de um ódio, ou de uma raiva que eu tenha de alguém, se eu conseguir perdoar, ser perdoado, aceitar o perdão e perdoar, quer dizer, a cura poderia estar ali. É verdade. Pastor Milton quer fazer observação? Quero, Porque mas- eu queria só pedir que vocês depois, o guia citou, como toda a cura de Jesus estava relacionada ao perdão dos pecados. Queria que trabalhasse só um pouquinho. Tá. Sim. Antes de eu falar a observação que eu queria fazer, o pastor Moisés mencionou essa relação que existe entre doença e pecado. E eu acho que essa relação também traz para a nossa discussão uma questão da oração. Ou seja, a oração também tem efeito na saúde. E eu quero citar um trecho de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 564, em que eu acho que ela contribui para a nossa compreensão disso. Ela diz o seguinte: a oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé produzirão na alma do suplicante tudo o que ele preiteia. Então veja só, olha, se há uma relação entre pecado e saúde, pecado e doença, o pecado pode produzir doença. E se o nosso antídoto contra o pecado é a oração, nós oramos a Deus e Deus aplica a nós a graça de Cristo. Então, aí eu posso chegar à conclusão óbvia que a oração me ajuda a ter saúde. Então, eu quero incentivar as pessoas, vamos orar mais, vamos pedir a Deus mais, vamos saúde. deixar que essas influências divinas que Ele promete façam parte da nossa vida. Existem muitos estudos que já caminham nessa direção, inclusive livros escritos não por pastores, mas por médicos que ressaltam a importância da espiritualidade ou da oração, da devoção na cura das pessoas. Nesse Agora caso- mesmo, nós temos a professora Gina Bidala, que é do NASP Campus São Paulo, que está Trabalho desenvolvendo uma tese na USP para Ela justamente terminou. mostrar Ela já o terminou. impacto da oração na saúde da pessoa. E Foi o neste trabalho dela. caso, pastor, pode até a cura não vir, mas essa paz Melhora com a Deus, saúde. exatamente, Claro. e essa paz com Deus dá. No mínimo dará sobrevida. Sim, mas eu digo assim, ele pode até viver o momento da adversidade, é o que Paulo diz, né? É a paz que excede Todo a todo conhecimento. entendimento, a todo Todo entendimento. Não conhecimento. tem Toda a como ciência, dizer. ele está falando Exatamente. paz que excede toda a ciência. Toda a ciência. Agora eu estou pronto para voltar ao versículo 16, se você quiser, o finalzinho do Eu versículo só 16. queria que desse só, antes da gente ir lá, só citarmos aqui, sempre Jesus, quando curou, relacionou a cura com o perdão dos pecados. Só queria sublinhar isso aqui. Tá? E seja no aspecto geral, seja no aspecto específico. Ele sempre relacionou com perdão. Porque não adianta você estar curado, estar bem fisicamente e perdido amanhã, perdido no futuro. Então, ele sempre ligou isto com a questão de perdoar, de ser perdoado, de experimentar o perdão, de viver o perdão. Viver o perdão já é um fator de saúde. Por isso, o indivíduo que recebe essa cura, pastor, ele não viverá do mesmo jeito. Ele não continuará, talvez, nas mesmas negligências. Ele tem também um novo rumo espiritual. Será uma aquele nova que recebeu. E por isso ele criatura, né? sempre Uma nova enfatizou pessoa. isso, porque na época dele também haviam os curandeiros, os que vendiam, os marqueteiros das curas. E Jesus sempre enfatizou isso. Primeiro ele dizia, perdoados te são os teus pecados. Lembram do paralítico? Primeiro ele salvava, para ficar claro de que o pecado levava a pessoa à doença, seja no específico, seja no geral. E então depois ele curava a pessoa. Muito bom, muito bom. Agora sim, pastor Milton, Pois é, este Por favor. verso que eu acho que é uma... segunda parte do verso 16 do capítulo 5. traz um tremendo alento para a nossa alma, né? Aqui está escrito que a súplica do justo tem poder, não é isso? Ela pode muitas coisas. E a descrição que se faz dessa súplica é que ela é uma súplica eficaz, ela é uma súplica fervorosa, não é isso? Você quer ler a parte para ficar bem claro? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados.
muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa palavra aqui, que é traduzida por eficácia, é uma palavra relacionada ao termo energia em português. Então, veja só, há de fato uma dimensão capacitadora na oração. Eu quero que o telespectador entenda que quando nós oramos, nós estamos de fato contribuindo para a salvação e para a cura da outra pessoa. A oração de fato produz efeitos. Não é só uma coisa espiritual, aleatória, não é, solta, claro. Mas ela tem um efeito prático. Aqui está escrito que a oração está cheia de energia. Exatamente, se a gente for analisar a palavra, tem en, que quer dizer em, né, cheio de, e energeia, ou seja, está cheio de energia. É isso que o texto grego diz e é um alento para a gente saber que nós podemos fazer uma diferença na vida das pessoas. E mais tarde, lá no versículo 19 e 20, nós vamos ouvir falar de oração intercessória. Oração que pode, inclusive, salvar a pessoa. Verdade. Então, é só essa ênfase que eu gostaria de dar. Eu realmente acredito que a oração tenha um efeito palpável na vida da pessoa por quem oramos. Eu quero ir para o verso 17 agora, onde ele usa o exemplo. Interessante, né? Lá no verso 11, no verso 10 e verso 11, ele usou o exemplo para falar lá da paciência, ele usou o exemplo dos profetas e de Jó. E aqui ele usa o exemplo de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Estou lendo o capítulo 5 e o verso 17 de Tiago. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Pastor, aqui está dizendo que Elias era um homem semelhante a nós, uma expressão que também aparece relacionada com Jesus, não é isso? O termo aqui é a mesma raiz da palavra homeopático. Uma vez eu fiz um sermão e chamei Elias de homem homeopático e alguns realmente não gostaram muito dessa expressão. Mas o que eu gosto da forma como Tiago coloca aqui é que ele nos dá detalhes que a própria história de Elias não menciona. Só para explicar que a sua ilustração, né, o homeopático não tenha a conotação que talvez para alguns possa ter. Né? Exatamente. Vem de homo no sentido de semelhança. De semelhança, de igualdade, não tem nada a ver com homoousia, né? Ser semelhante. Ser semelhante. Então, só para... mas eu acho que a objeção da pessoa foi mais porque homeopático parece que é uma medicina alternativa. Isso, não é? exatamente. E a pessoa não gostou disso. Foi só essa. Alguém pode ter... Para dar o título do sermão e dar um... Foi só uma ilustração que eu usei naquele momento. Por favor, pastor. Mas Tiago menciona alguns detalhes aqui que a gente não vê na história lá de 1 Reis, capítulo 18, que conta a história, né? Por exemplo, a duração só está implícita lá na história. Há outro escritor bíblico que fala dos 3 anos e meio, que é Lucas. Lucas chega a mencionar isso. Lucas 10, 34... Não é Lucas 10, 34, não. Eu estou tentando me lembrar aqui, depois eu menciono qual é a passagem de Lucas. Mas é Lucas 4, 25. Isso. Lucas 4, 25 só ia conferir aqui. Tá certo? E também, lá em Reis, a gente não vê uma referência explícita ao fato de que Elias tenha orado. Então, veja como um escritor bíblico vai acrescentando detalhes à história e nos deixando mais assim, informados a respeito do que de fato aconteceu. Então, eu gosto de Tiago acrescentar esses detalhes. Ele coloca a história de Elias em perspectiva. É mais fácil a gente entender tudo o que aconteceu. E o poder, o grande detalhe aqui é o poder da sua ligação com Deus, que resultou numa oração em que houve o resultado. Foi atendido. Aqui é a grande questão, além dessa questão da identificação, né, pastor? Do acréscimo. Mas exato. Ele, o senhor citou, né? Será que você já orou para que não chovesse? Né? Realmente é o impossível, é atender a questão, aquilo que não é possível que aconteça. Não faça essa pergunta a Tânia, porque ela já orou várias vezes e vai ter muita história. E aconteceu, estava chovendo e parou. A chuva parou. Um dia nós vamos fazer um programa de testemunhos aí, a professora. A chuva parou. E era uma tempestade. Quando tivermos um guia de estudo sobre testemunhos, aí nós vamos convidá-la para compartilhar, viu, professora? E agora eu quero concluir com o verso 19 e o verso 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade
e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O sentido aqui é o seguinte: ao salvar os outros, estamos salvando a nós mesmos. Ou seja, ao levar o evangelho para outras pessoas, vamos estar cobrindo multidão de pecados, porque essas pessoas terão seus pecados perdoados, seus pecados eliminados e serão candidatos ao reino dos céus. Mas ao fazer isto, eu mesmo sou beneficiado. Quem é que mais cresce quando fala de Jesus para os outros? Claro. É a própria pessoa que está falando, não é? E ali eu volto àquele aspecto que nós falamos no início do programa anterior, da semana anterior, onde a gente falou da importância de você testemunhar, a importância de você repartir, a importância de você falar, a importância de você viver o Levar Evangelho Jesus às outras pessoas. O que ele está falando aqui, ele conclui o seu livro com um apelo missionário. Seja um outro Elias. Seja um outro Elias, vá e pregue. Porque a grande obra, e o Guia de Estudos trouxe isso, a grande obra de Elias se deu De restauração, de perdão, a de escola de conversão dos profetas. pais para os filhos, Isso. quer dizer, o trabalho dele. Tanto é que Elias é assim um personagem enigmático, porque nós temos o Elias histórico, lá no Velho Testamento, nós temos o Elias que anunciou a primeira vinda de Jesus, que é o João Batista, tanto é que é uma confusão, que alguns dizem que ele seria uma reencarnação do profeta Elias, isso a Bíblia não afirma, porque ele nasceu, a Bíblia diz que ele é nascido não é reencarnado nesse caso. Então, o que ele está dizendo aí é que esse João Batista foi um representante, e ele, no final, dá a ideia de que nós iríamos pregar no espírito e no poder de Elias. Então, a igreja de Deus do tempo do fim Desempenha a função de Elias. É até um Exatamente. sermão muito famoso por aí, chamado Os Três Elias, não é? O Elias do Velho Testamento, o Elias João Batista, da primeira vinda, e a igreja de Deus no tempo do fim, o Elias do tempo do final. que nós vamos estudar no nosso último encontro, que vai acontecer na semana que vem. Pastor, o tempo se foi. O senhor guarda essa observação para o próximo programa, tá bom? Combinado. Tá bom? Foi muito bom estarmos juntos, só quero ler algumas frases que estão aqui, que é essa responsabilidade, só para sublinhar, afastar as pessoas do erro e conduzi-las de volta à verdade. Converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará a sua alma da morte. Nós vamos clamar ao Senhor para termos esta oportunidade e cumprirmos esse chamado que o Senhor nos faz. Vamos orar a Deus? Pastor Moisés, por favor. Querido Deus, ajuda-nos a ser como Elias. Amém. Fortes, corajosos, mas de uma oração eficaz. Amém. Para salvarmos não apenas a nós, mas acima de tudo ajudar a proclamar o Salvador Jesus para os outros. Amém. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos em mais um programa Lições da Bíblia. Foi muito bom ter a sua companhia. Eu espero que este estudo esteja motivando ainda mais você, dando para você esperança. Nos encontraremos no nosso próximo programa estudando a mensagem de salvação, agora em toda a palavra de Deus. Mensagem de salvação que todos nós devemos cumprir. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo encontro, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.